por que eu escrevi sobre humor? Porque eu fui obrigado a escrever sobre humor. Aí você, pô, mas por que obrigado? Tu não era obrigado, tu não estava fazendo um doutorado? Sim, mas isso tinha que ver com uma infância no qual esse tema se impôs. Eu digo porque se brinca, né? Se a gente escolhe ou a gente, em que medida é determinado. Né? Por exemplo, a gente não escolhe o nome próprio. Isso é uma coisa interessante, né? O nome de cada um, ele é escolhido. Né? E os nossos pais que escolheram os nossos nomes não sabem por que escolheram esses nomes. Claro que eles podem dizer, não, a gente escolheu por causa disso, porque é teu tio, porque é teu avô, porque é um artista de cinema e tal. Só que isso que os nossos pais dizem sobre a escolha dos nossos nomes é o que eles dizem conscientemente. Eles não sabem o que estava no inconsciente deles, nem nós sabemos. Agora, quando eles escolheram os nossos nomes, eles já tinham desejos inconscientes em relação a nós. Que complicado, né? Mas é verdade. É verdade. Essa questão de nome próprio não é fácil. Não é fácil. É uma coisa interessante no qual a gente precisa se espantar diante dos nossos nomes. Eu sempre falávamos, né? Porque, claro, o fato de estarmos aqui, né, no Sinodal, Escola Superior de Teologia, bom, a questão da Bíblia irrompe, né, obrigatoriamente. Aí estava se brincando sobre a questão dos nomes, o César. Então eu brinquei a César que é de César, e alguém disse assim, mas tu é Abraão antes de César? Aí eu disse, mas antes de Abraão, eu disse assim, meu grande alívio ia ser Abrão e não Abraão. Não, é sério. Não, tá bem, vocês podem rir, mas isso até confirma a seriedade do que eu estou dizendo. Por quê? Porque Abraão já fez um pacto com o Todo-Poderoso, e eu sou antes do pacto. Eu tenho até um amigo chamado Abraham, né? Abraham, que é o Abraham Turkenix, e eu sempre disse, mas que sorte que eu sou só Abrão. Então, bom. O humor, todo mundo pensa que o humor é um sentido, o sentido de humor é um estado de espírito. E mas isso é muito pouco diante do que é o humor. O Wittgenstein, que é um dos pensadores do século XX, filósofo, ele tem uma frase que é chocante, que diz assim, o humor não é só um estado de espírito, o humor é uma forma de ver o mundo. Bom, eu tive, ao longo da minha vida, várias formas de ver o mundo. Primeiro foi a forma bíblica, claro, sendo Abrão, morando no Bonfim. Então, depois, na adolescência, lentamente veio toda a forma marxista de ver o mundo, que é outra forma de ver o mundo. Depois veio uma outra forma de ver o mundo, que não se pensa que é uma forma de ver o mundo, mas é uma forma de ver o mundo, que é a forma psicanalítica. Tudo e mais um pouco se explica pela psicanálise, entre aspas. Então, é outra forma de ver o mundo. E lá pelas tantas, à medida que as formas que eu tinha de ver o mundo, elas eram necessárias, elas eram importantes, mas não eram suficientes, e elas também me desiludiam em relação a pensar que a forma bíblica, ou a forma marxista, ou a forma psicanalítica explicaria todo o mundo, eu recupero algo da minha infância, que foi Charlie Chaplin. De quem eu fui apaixonado, né, especialmente do Vagabundo, e começo a estudar humor, e recupero, né, essa coisa infantil, porque por incrível que pareça, eu vou contar para vocês, que até os 4 anos de idade, eu fui um autista. Eu não sou mais. Não, acho que dá para notar, né? Mas eu fui um autista. Eu fui um autista não grave, né? Mas eu passei até os 4 anos, dizem todos os que me cuidaram, então não é uma fantasia minha, eu não falava. Era um menino sério. Ali eu fui sério. Não, em algum momento a gente também tem que ser sério. Até os 4 anos eu praticamente não falei. Depois eu descobri
para meu alívio, que o pontualista também não falou e virou psicanalista. E ele escreve isso num livro maravilhoso, O Amor dos Começos. Ele escreve que até os 4 anos não falou. E o Chaplin teve uma importância muito grande, porque eu conheço o Chaplin entre os 4 e 5 anos. E quando eu digo conheço, é porque eu fiquei espantado diante daquele cara pequenininho, frágil, e que ganhava e que fazia as coisas espetaculares. E que não falava. E que não falava. Portanto, que o silêncio também podia ser tão útil, tão importante, como nós depois vamos estudar e aprender. A Laura quis dar meia hora para o Donaldo e meia hora para mim. Nós temos 20 minutos, eu acho que nós falamos um pouco mais, mas estamos, tanto o Donaldo como eu, querendo dialogar com todos vocês. Muito obrigado. Bem, a gente abre então para conversar, né, sobre o humor e amor. Lembro para vocês todos que quem precisar tem um cafezinho, tem um chá ali perto da porta. E para iniciar essa conversa, eu gostaria de pegar um ponto que tanto em relação ao amor quanto em relação ao humor, e que eu encontro uma frase no livro O Humor é Coisa Séria, que diz assim: o humor é uma das possibilidades de se enfrentar o desamparo, né? E eu creio que os dois livros estão falando, de certo modo, dos modos de enfrentamento do desamparo, né? O Philip Roth, quando faz esse texto, ele está falando de personagens que estão diante dessa questão do desamparo, um por um lado, o outro pelo outro, né? O rapaz porque ele quer o amor puro, e a menina porque está enfrentando uma situação de doença bastante séria depois, né? E quando ela procura ele para lhe tirar uma foto do corpo ainda antes da mutilação, né? E o Abrão, quando traz toda essa discussão que ele vem trazendo do espanto e a questão do desamparo humano, não é? E o humor como um dos destinos que a gente pode construir, né, para enfrentamento. Então, da minha parte, ponho essa questão para iniciar, e se mais alguém tem mais alguma coisa a colocar nesse momento, fique à vontade. Nanda? Bom dia, tudo bem? Eu estou cursando musicoterapia, né, para me apresentar. Eu gostaria de perguntar para o Donaldo, tu comentaste ali, né, sobre o amor, que o amor é queda. E aí eu fiquei analisando, né, mas como que o amor pode ser queda se dizem, e as pessoas né, colocam que o amor, se tu tens o amor, tu é forte, tu consegue suprir todas as tuas necessidades, com o amor tu consegue até de uma dificuldade, sair de uma dificuldade, enfim, essa questão do amor fraco, sabe, no dia a dia, assim, eu queria esclarecer um pouco, pensar um pouco sobre isso, que tu pudesse daqui a pouco colocar alguma coisa nesse sentido. Ou é fraco somente em relação ao amor entre homem e mulher? Perfeito. Não, a pergunta é excelente. Inclusive nesse clima luterano, então eu convoco um outro pensador, pastor luterano de meados do século XIX, Kierkegaard, sobre a insegurança. Quer dizer, enfim,
A insegurança, ela começa quando? Inclusive, o Tratado de Angústia, que entrou na filosofia, na psicanálise, o primeiro teórico é Kierkegaard nessa situação. Kierkegaard toma a situação paradisíaca. No paraíso nós não tínhamos desejo porque tudo estava satisfeito. Então, no paraíso éramos absolutamente felizes. Quer dizer, quando é que começa a história? A história começa com a queda. Quer dizer que então Caio, Kierkegaard, da inocência para a consciência. Então, no paraíso não tinha caminho nenhum. Não tinha para onde ir porque já se estava no lugar em que se gostaria de estar. No momento que se cai para dentro da história, isso significa para dentro de nós mesmos, aí abrem-se os leques das escolhas, que são infinitas, que é definido então como angústia. Quer dizer que se nada que está diante de mim, que me obriga a escolher a todo momento. Antes, no paraíso, eu não tinha escolha, agora eu sou obrigado a escolher a todo momento, me coloca nessa situação de angústia. Pois bem, isso se relaciona, então, com aquilo que tu perguntas, num dos livros que é O Diário de uma Sedução, não é? O Kierkegaard faz a diferença entre o homem ético e o homem estético. Esse homem ético é absolutamente seguro. Quer dizer que são também os matrimônios estáveis. Nada de novo acontece. Pois bem, esta situação de ético mata o amor. Não existe escolha. Quer dizer que no momento que tu cais para dentro de própria e cai para dentro da história, começa a escolha. Agora veja, toda escolha que tu fazes, tu abandonas todas as outras. Tu escolhes um parceiro teu. Somem todos os demais. Agora veja a infelicidade que isso representa. Pois bem, nessa situação é que se renova o amor. O amor não é uma coisa fixa. Fixo cai no ético e desaparece o amor. O amor, efetivamente, mesmo casais que vivem juntos durante 40, 50 anos, toda a vida, essa escolha tem que ser feita a todo momento, senão entra naquele sem-sabor ético, está tudo resolvido, não tem problema nenhum. Inclusive, a gente vai a restaurantes, encontra casais já idosos, festejando não sei o quê, absolutamente silenciosos. Não dizem nada, porque não tem mais nada para dizer. Quer dizer que eles se conhecem tão bem. Pois é. Por isso, essa situação de surpresa, de espanto, de estranheza, quer dizer que no momento que eu estranho a minha companheira, isso é um estímulo para amor. Então, nós temos o César, tem mais alguém ali? Aqui, a Naira. A Naira. Nayar, desculpa, Nayar. Tá. Nayar. E a Sônia. Esqueci alguém? Tá, então, por favor, César. É bom escutar vocês, porque sempre me produz reflexões. Então, uma das coisas que, a partir do que o Donald estava falando sobre o amor como de alguma forma, algo representado pelo cristianismo, né? Fiquei pensando, o cristianismo é uma religião de filho, não de pai. Né? E nesse sentido, a minha pergunta é, se o amor é sempre algo fraterno, e minha pergunta é ampla, tá? Então, a outra questão é, por que tu não fala em paixão? Se quando tu fala em queda, tu está te referindo realmente ao amor, ou é essa patologia do amor que é a paixão? Bom, esse é um ponto. Então, eu queria falar também, que o Abraão falou, sobre o jogo que existe entre humor e amor. Né? E me ocorreu que em inglês tem duas palavras para definir jogo. Né? Um é game e o outro é play. Né? Me parece que amor e humor estão relacionados muito mais no sentido de play, né? De uma espécie de brincar, do que uma competição. Nesse sentido, talvez o
central do humor e do amor é romper com a seriedade, né? E me lembro algo que eu gosto de dizer, que eu não consigo entender, pode ser que vocês consigam me fazer entender, quando eu escuto que entre os muçulmanos radicais que lutam na jihad, né, dizem que se eles morrerem lutando pela crença, eles vão para o paraíso com 70 virgens. Né? Eu sempre penso que isso é uma condenação, porque 70 virgens deve ser uma desgraça. 70 vagabunda ia ser divertido, mas 70 eu acho que o humor tem esse sentido de romper com o pensamento estabelecido. E o amor também, eu acho bom. Eu queria escutar vocês. Vocês querem falar logo ou a gente faz umas Não, pode três seguir. perguntas? Eu estou contente, assim, pode seguir. Não, vamos então fazer uma diferença entre amor e paixão. Quando você ama, você não perde a cabeça. No momento que você se apaixona, perde a cabeça. Quem se apaixona não raciocina mais. Exemplo, Tristão e Isolda. Depois que tomaram aquele trocinho que não deviam ter tomado, pronto. É loucura, é uma loucura total, não é? Enquanto você está raciocinando, você ama. Aí você cai na paixão. Bom, agora não. Tá bem, é isso. Mas é que tem mais gente para falar. Sim, nós teríamos... Depois eu... Nayar, por favor. É muito rápido, eu queria agradecer novamente, porque eu já assisti várias vezes aos dois palestrantes. Foi muito, muito interessante, mas o que eu queria observar é que as palestras, tanto de um como de outro, se deram, bailaram, dançaram, através, me parece, sempre de Eros. Né? Que justamente traz esse fio que traz o interesse da plateia à palestra de vocês, não só entre casais, portanto, né? Mas me parece que o Eros é muito importante em todas as etapas e relações da vida. E o nosso agradecimento. Sônia? Eu tenho uma missão aqui. Eu tenho que traduzir isso tudo para escrever uma matéria para o jornal. Ah, sim, está ótimo. A respeito do amor. E agora vocês falaram um monte, eu tenho certeza que aqui eu estou no meio de um monte de psicólogos e psicanalistas que estão entendendo tudo. Como é que eu vou traduzir isso? Se eu chegar e abrir a minha matéria e o pessoal pegar o jornal na segunda-feira dizendo assim, que amor é queda, paixão perde o raciocínio, eu vou passar o dia atendendo o telefone, pessoas assim, ó, chamando vocês de... Então eu preciso explicar isso até. Quais são os tipos de amor? Quando o amor é bom, quando não é bom? E tem como casar o amor com o humor. Ah, então dois mal-humorados, eu acho que eles nem se matam porque não fazem nada, né? Mas então, o que se faz aí dos dois? Como é que eu vou traduzir isso para todo mundo que lê o jornal? Simples. Então, Eu sabia o que ia acontecer. Simples. Começa com essa frase. O amor é forte como a morte. Ui. Uma boa frase, né? Espanta a cidade inteira. Não, calma. Nós temos que começar pela primeira frase. Se tu me diz o resto, eu já estou tranquilo. Tá. Porque o leitor já vai querer saber como é que a história continua. É certo? Porque ao mesmo tempo que o amor é queda, ele é forte como a morte e não se exclui. Essa é a questão. Não se exclui. Quando o Hamlet diz ser ou não ser, ele é e não é. Então não é ser, né? Quer dizer, às vezes a gente pensa que se é uma coisa não pode ser outra coisa, se é outra coisa não pode ser uma coisa. Então o amor, ao mesmo tempo que ele é forte como a morte, isso não sou eu que estou dizendo. Está escrito, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6, para se alguém que gosta da Bíblia sempre pergunta, mas qual é o capítulo, qual é o versículo? Então eu memorizei. E isso eu aprendi com os pastores, porque quando a gente vai falar com os cristãos é sempre capítulo e versículo, etc. E dá um endereço e tal, bom, aí eu terminei memorizando alguns. Então essa frase é uma frase forte, uma frase desconcertante, mas também a queda é fundamental. E isso, como o
o Donaldo recém explicou, que quando se cai do paraíso, que bom, ou seja, se inicia, né, a vida, né, do homem e da mulher. Então, o amor ao mesmo tempo, que ele é indispensável, porque sem amor nós morremos, a gente quando era criancinha, se não tivesse quem nos amasse, nós não estaríamos aqui. Então o amor é essencial, é fundamental, mas também ele é frágil, porque ele cai, porque ele não tem sólido. Isso que o Donaldo trouxe é muito interessante, né? Ou seja, ele é frágil, ao mesmo tempo que ele é indispensável. Então, uma coisa não exclui a outra. Para tu não perder os leitores na primeira frase, amor é queda, porque essa é a tua preocupação, né? Apesar que se eu lesse uma frase, amor é queda, eu fiquei, opa, entende? Eu também poderia me atrair por isso. Mas eu acho que é uma questão central do amor e uma questão central na qual o humor enfrenta esta palavra que a Laura trouxe e que está no centro da clínica psicanalítica, está no centro das nossas vidas, que é a questão do desamparo. O desamparo não é um conceito dentro da psicanálise, né? Não há entende? Ou seja, mas é uma noção. E essa noção Freud, ele precisa, desde o projeto, e depois ele vai retomar a questão, primeiro ele fala em estado de desamparo, mas depois ele vai retomar em inibição, sintoma e angústia, mal-estar na cultura, e vai citar psicologia das massas, ele vai citar várias vezes a palavra desamparo, como sendo aquilo do qual vai se originar a angústia. Quando nós estamos desamparados, o sentimento que a gente tem em frente ao desamparo é a angústia. E o amor, ele tem que inevitavelmente produzir desamparo. Já começa as crianças, quando, né, de repente não está a mãe, enfim, se sente desamparado, quer dizer, é normal isso. E nas relações de amor, a gente se sentia ao mesmo tempo amparado nessa relação e feliz e fortalecido, de repente se sente desamparado. Por quê? Porque, que nem o Donaldo estava usando, né, a questão do filho, e dá mais atenção para o filho, esquece o marido, e é normal isso, e bom. E a separação, as perdas, entende, que vão acontecendo, né, os desencontros amorosos, né, e o desamparo perante a vida, enfim. Então, o desamparo é uma questão chave. E o humor é uma tentativa de brincar, né, com o desamparo, de nos aliviar de um desamparo. Assim como o amor. Quer dizer, mas quando a gente fala no amor, bom, quantos amores existem, né? Analista de Bagé. A palavra analista, uma palavra, em princípio, que teria que ser fina, uma palavra quase que de elite, né? A análise, a psicanálise, e junta com a palavra Bagé, que é o símbolo da coisa grossa. Então, aí tem um paradoxo, e o Luiz Fernando Veríssimo criou aí algo que, em princípio, tinha que se excluir, mas ele junta numa expressão só e não se exclui. Então, o amor, assim como é forte como a morte, ele também está na queda, é um paradoxo, mas não se exclui. Eles convivem. Entende? Assim como nós somos bondosos, estou partindo do pressuposto que todos nós sejamos bondosos, nós também somos malvados. Não se chateiem comigo. É assim, nós somos malvados. Alguém pode dizer, não, eu sou só bondoso. Não, nós somos bondosos e malvados. E o bondoso e o malvado não se excluem. Eles convivem. E é isso que é difícil para nós. Não, ou tu é bondoso ou tu é malvado. Me define o que tu é, pelo amor de Deus. A gente não quer que o outro defina o que ele é. Ou tu me ama ou tu não me ama. Entende? Quer dizer, a gente ama, mas também não ama. A gente não, enfim, tem um conflito. Esse conflito nos constitui. E nós não gostamos que ele nos constitua. Por isso que o fanatismo é sedutor. Por que o fanatismo é sedutor? Porque trata de eliminar completamente o conflito. Não tem a outra sinagoga, explode a outra sinagoga. Naquela história, né? Aquela eu não entro, não, naquela eu não entro, não, aquela eu explodo. Humberto, tu gostaria de falar, Sônia? Não, eu só queria completar nessa questão com o Donaldo. Amor,
A gente usa muito uma expressão onde se fala a pessoa bem resolvida, a pessoa que está sozinha, mas que se diz feliz ou é feliz. Qual é o amor que tem aí bem resolvida? Ela vive bem, ela é bem humorada, ela vive assim. Não, se você quer ser bem resolvida, não ame. Maria Aparecida. A Maria Aparecida. Ai, ai. Assim, são muitas coisas, né? Que foram faladas. Muitas coisas faladas, muitas coisas que são pensadas, né? Que eu acho que é um estímulo, né? De todas as coisas. Então, eu vou pegar assim, ó. A insegurança do Kierkegaard, desamparo que tu trouxeste, né? E a questão de amor e paixão. Então, paixão é... E na questão do humor, humor é bom humor e mau humor. Né? Mas é humor, mas é o bom humor ou o mau humor? Tem as duas coisas, mas agora como tu estava dizendo que as duas coisas podem estar juntas, porque ser ou não ser, né? Daí já responde. Mas o que eu queria, na verdade, fazer a pergunta para a gente poder pensar, né? Que é assim, onde será que se instala? Porque quando fala de insegurança, desamparo, a gente sempre pensa que se instala o amor, ou não, né? Lá nas origens nossas, em relação àquelas pessoas que estão nos cuidando desde o início, né? E o humor, onde será que se instala? Como é que se organiza isso? Porque quando tu falaste da questão de criança, né? Falaste de jogo e eu pensei em criança. Porque no consultório, se estamos com as crianças e se jogam com as crianças, e as crianças ficam de mau humor, e nós podemos ficar com mau humor e as crianças, né? Eu peguei mais pela questão, quando eu estou pensando, da origem disso tudo. Deixa eu falar. Disso tudo. Fala tu. Ele falou sobre amor, eu falo sobre humor. Amor homérico. Ulisses, preso na caverna do gigante antropófago, dá vinho para o gigante fica meio tonto e pergunta para Ulisses, como é teu nome? Ele responde, ninguém é meu nome. Muito bem. Aí, Ulisses, quando ele está adormecido, ele fura o olho dele, ele começa a berrar. Aí vem os outros gigantes, perguntam para ele, escuta, quem é que está... O que há? A resposta do gigante, ninguém está me matando. Veja aí. Abraão falou da relação amor-morte. Veja, humor-morte. Não é? Ulisses estava para ser comido. Como é que ele vence a situação da morte? Ele está sendo devorado pelo gigante. Agora veja, o gigante quer me comer, pergunta meu nome. Eu respondo, meu nome é ninguém. É uma coisa fantástica. E as consequências dessa situação? Então. Fernanda. Escutando vocês, eu pensei que tem um humor que eu não gosto. E aí eu estava tentando identificar qual que é mesmo. Aquele humor que marca a diferença com um desvalor. E eu fiquei pensando o que disso tem a ver com a fala de vocês. No sentido assim, para nos ajudar, porque eu acho que aqui tem psicanalista, psicólogo, mas tem muitos outros profissionais também, que é muito legal, né? Um encontro diverso com pessoas muito queridas. E eu penso que o nosso desafio é como ser mais humorado nos nossos trabalhos, nas nossas relações familiares. Isso não é uma coisa simples, ainda mais quando a gente fala tanto em crise, em que as coisas não estão bem, né? Então, não é difícil a gente entrar nessa do afundar, não só na cama, mas no trabalho, nas nossas relações, enfim. E aí eu pensei, Abraão, no que tu falavas da tua infância e do autismo. Certamente não foste visto como um autista. Tanto que tu transformaste aquele silêncio lá, né? O quanto hoje, quem sabe, o nosso desamparo faz com que a gente crie algumas definições para as coisas com uma certa rigidez. Isso é isso, aquilo é aquilo. Então, esse é o mal-humorado da família, esse é o alegre, este é o transformador, né? E do quanto, por vezes, essa captura é o que faz a gente ficar
me abismar, me surpreender, seja com um filho que está crescendo, com uma coisa do nosso trabalho desconhecido que a gente enfrenta, que tu nem não sabe bem como vai ser cada dia. Entregar-se a isso é suportar o nosso desamparo, eu pensei. E se por aí a gente pode pensar? Porque isso do humor, e aí eu volto para a minha questão do humor que eu não gosto, eu acho que tem a ver com essa questão de onde entra, então, o nosso eros, que é nosso lado amoroso, e onde entra a nossa via mais mortífera, mais agressiva, né? E o quanto lidar com essas coisas, quem sabe seja o desafio. Uma pergunta, assim, se vocês ajudam a gente a poder ir atrás desse enigma, né? Como que a gente faz com, enfim, essa questão que tem dois lados? Claro. Eu vou dizer uma coisa. Aqui já se falou muitas vezes em Eros. E às vezes a gente pode ficar capturado por Eros, idealizar Eros e desprezar Thanatos, que é indispensável. Ou seja, então nós temos que ter uma certa simpatia com Thanatos também, ter um carinho, né, para poder estudar e para poder perceber que Thanatos faz tanto parte de nós como Eros. E que nós não temos que achar que Thanatos, ou seja, é ruim, é negativo, é só destruição, é só morte. E ademais tem coisas que a gente tem que destruir. Né? O humor, ele trabalha com Thanatos, obviamente, tanto que a única cor que grudou no humor é o humor negro. Não se fala em humor verde, humor amarelo. Muito menos em humor verde-amarelo, depois do ano passado, frente à Alemanha. Mas digamos assim, e por que o humor negro... A inveja branca. Por exemplo, né? Mas e por que o negro, que foi o... Por que o Breton, quando escreveu a antologia... Pode falar? Quer falar? Só uma contribuição até a partir da pergunta. Uma vez na feira do Rio, eu fui falar sobre isso. E comentei que existe o mau humor, que é essas pessoas às vezes. Mas existe um humor que se aproxima da pergunta dela, que é o mau humor. É um humor voltado a fazer o mal ao outro. Né? É um humor que aumenta o desamparo. Claro. Né? É o humor tipo do pânico. Né? Em que a pessoa ri, ridicularizando alguém. Isso não é mau humor, nem é bom humor. É uma maldade que alguém faz. Né? É uma inversão do sentido do humor. Um exemplo. Se um mendigo pisa numa casca de banana e cai, isso não é humoroso, não tem humor. Agora pense na Dilma saindo do Palácio do Planalto, desce pela rampa, escorrega e cai. É uma gargalhada nacional, não é? Muito bem. Isso leva ao narcisismo. Isso leva ao narcisismo. Se eu não sou narcisisticamente pleno, qualquer coisa que tu faças para diminuir o meu narcisismo, isso me dói profundamente, porque mexe com a minha plenitude. Agora eu vejo o benefício que você me faz. Você me fere nesse meu narcisismo absoluto. Quer dizer que eu me comunico contigo, me comunico com outras pessoas. Se eu sou pleno, eu não me comunico com ninguém. Quer dizer que aí entramos num paradoxo. Se você me fere, você me faz um benefício enorme. Tem uma frase lá no livro do Abrão que diz, né? O humor sorri frente aos defeitos, né? Também a forma amorosa de olhar para isso, né? E ele começa em torno de 1 ano e meio. E ele começa quando a criança começa a entrar na fase simbólica. Tem uma série de fases do humor infantil, porque ele vai se desenvolvendo e as crianças vão tendo já uma certa quantidade de palavras, em torno de 1 ano e meio, que vão usar. Até aquela famosa história do Fordá, do Mais Além do Princípio do Prazer, se tu pode pensar como algo bem-humorado do neto do Freud, que não precisa mais chorar quando a mãe sai, mas ele pode brincar com o carretel e rir quando reencontra.
Eu vou contar uma história para vocês, rápido, de uma criança em torno de 2 anos e meio. E vocês me digam o que vocês pensam. O Donaldo falou em narcisismo e me tocou meu narcisismo. Eu sou avô, e com um certo narcisismo eu digo, eu sou avô. Quem é avô aqui sabe que isso é bom. A minha neta estava com a minha filha, e a minha filha estava carregando umas sacolas no supermercado, subindo umas escadas. Estava pesado. E ela queria que a mãe dela pegasse ela nos braços. E a mãe dela não podia. E ela, bom, essa história aconteceu na Itália, e ela em italiano diz para minha filha, braba, bruta. Bruta é uma palavra italiana violenta. Ela é má, entende? Ruim, quer dizer, é uma palavra muito violenta. E quando chegou lá, a minha filha não disse nada, seguiu subindo as escadas, minha neta também, abriu a porta, fechou a porta. A avó da minha neta está aqui presente, presenciou, gravando, é porque ela está gravando para ela. Aí fecha a porta e a minha filha diz, de dedo em riste, repete. E a minha neta na hora diz, bela. Vejam só que a minha neta, que se chama Sara, tinha várias opções. Ela podia ficar quieta, entende? Chateada e meio tristonha e já chorando, ela podia ficar. Ou ela podia se arriscar num ato de coragem e dizer bem baixinho, bruta. Repetir a mesma palavra. Quer dizer, os caminhos possíveis. Mas ela surpreendeu e disse justamente o oposto que ela tinha dito. Então, aquela questão que eu disse para você, a questão da surpresa, entende? E desarmou a minha filha, que estava preparada para castigá-la. Então, isso é muito importante, quer dizer, o humor pode nos desarmar. Abrão, e não seria importante a gente considerar também que tem um tempo entre uma coisa e outra? Sim. Porque entre a primeira frase dela e depois que ela transformou isso, precisa um tempo, né? Precisa um tempo. Às vezes, esse tempo é quase imediato. Ou seja, às vezes leva um tempo. Então, concluí com uma palavra de alguém de outro reduto, mas de um grande pensador da história do cristianismo, Agostinho. Agostinho diz assim, ama e faze tudo o que quiseres. É isso. O Gabriel Garcia Marques tem uma frase, que não é só dele, que a primeira vez que eu li eu fiquei meio assim, porque há uma tendência de nós psicanalistas assim, um pouco, às vezes, duvidarmos de algumas coisas, que pode ser bom, pode ser ruim, mas o Garcia Marques diz assim, amor também se aprende. E se a gente pensar bem, amor também se aprende, humor também se aprende, mas não é um aprendizado fácil. Nem aprender a amar é fácil, porque a gente passa a vida aprendendo a amar. Não tem doutorado em amor, por exemplo, você é um doutor em amor? Opa! É isso, né? Então, o aprendizado do amor, o aprendizado do humor, como tu estava dizendo, como receber uma criança, né, que já vem etiquetada e como poder lentamente desfazer isso aí, é todo um trabalho. Eu acredito que nós precisamos, com calma, aprender muito mais do que nós já sabemos, tanto sobre o amor como sobre o humor. A última coisa que eu queria dizer é que um grande tema, que não vai dar para falar hoje, mas é a relação do amor e da paixão, que eu não queria deixar passar. Geralmente se divide muito, né? O amor é uma coisa, a paixão é um amor exaltado, então a paixão é cega, o amor não é. Mas também existem paixões vesgas, não precisam ser cegas, né? Eu digo assim, porque sempre se diz paixão é cega, vesga, quer dizer, e vê pouco, entende? Não, mas aí já não é paixão. Então, essa coisa do estanque, né? Ou o amor
que não é uma paixão, mas é um amor apaixonante, um amor entusiasmado. Então, ou seja, quer dizer, quando nós já amadurecemos, por exemplo, não vamos mais ter momentos ou tempos de paixão, de estarmos entusiasmados, entende? A questão da graduação do amor e da paixão. Né? Quer dizer, claro que uma das formas de definir paixão é que é um desejo posto em tensão. A gente pode brincar com o brasileiro que paixão é um desejo posto em tesão, em vez de tensão, né? Tipo assim, só para não ficar sempre nesse negócio da tensão, da angústia e do conflito, né? Agora, eu penso que é interessante esta flexibilidade quando a gente pensa as questões de amor, sobre as questões da paixão, a questão do humor, por exemplo. Bom, então, o humor é só bom humor? Não, evidentemente que o bom humor, ele compreende também, ele faz parte do bom humor também pensar o mau humor. É o mau humor que não entende nada. Quer dizer, os mal-humorados têm dificuldade de entender, porque só podem entender uma coisa só. O que sai dali... não, isso não é psicanálise, por exemplo, né? Digamos assim, isso é uma frase mal-humorada, que o cara está definindo o que é e o que não é o tempo todo, entende? Ou seja, então, esse tipo de coisa que a gente, digamos assim, que tanto o Donald, quando fala, nos desperta, né? E eu também procuro trazer isso. Vocês agradeceram a nós de diferentes formas. Eu tenho certeza que tanto o Donaldo como eu estamos tão agradecidos com vocês ou mais. Muito obrigado.